Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Reino Animal. Eu sou o Pedro Ferraz, médico veterinário, e estamos aqui para poder esclarecer algumas dúvidas em relação a esse reino que a gente faz parte também. Com o patrocínio da Pian Alimentos, da Mic Dog, Mic Cat, Prioritá e todas as outras formas de alimento que a Pian produz, o nosso agradecimento pelo patrocínio ao seu Pedro, ao seu Paulo. Um grande abraço. Também, através da chancela do Conselho Regional de Medicina Veterinária, pela Sociedade dos Veterinários do Rio Grande do Sul e pelo Sindivet, o nosso agradecimento a essa chancela, ao nosso podcast. Hoje, falaremos a respeito da nossa relação entre homens e animais. Estamos aqui com o nosso amigo, grande professor Sandro, que é um neurocientista que vai nos falar um pouco a respeito dessas relações, dos benefícios e dos malefícios que podem ter nessa relação tão próxima que temos hoje com os cães, gatos, passarinhos, peixes, cavalos, todos os outros animais que a gente consegue ter aí uma relação afetiva e um laço, né, de querer e gostar de estar perto e estar junto. Então, com vocês, meu amigo, professor Sandro. Sandro, prazerão de ter aí. Gostaria de conversar contigo a respeito disso. Tu é uma pessoa que tem uma quantidade de conhecimento em relação a essas questões afetivas e o que isso pode transformar o ser humano quando ele tem um animal de estimação ou quando ele tem algum gosto, né, por algum integrante desse reino animal. Não só no reino animal, às vezes as pessoas até no reino vegetal conversam com as plantas, né, botam música para as plantas e as plantas reagem em relação a isso. Então, a respeito disso hoje, o que tu poderia nos dizer, o que tu poderia nos falar? Mas primeiro te apresenta para o pessoal te conhecer. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Às vezes a gente... O Pedro é do meu convívio, né? Então esse convite vai além do profissional, creio eu, né? Uhum. Às vezes a gente senta aí para... Batemos um papo, né? Para jantar e acaba conversando muito sobre comportamento, né? Sobre exatamente. o quanto faz bem o convívio com outras espécies. Porque nós, como somos seres sociáveis, né? Seres humanos, a gente precisa do contato. Né? E o animal é um ser vivo. Como tu bem disse, plantas, né, nos fazem tão bem, né? Tem pessoas idosas que os seus mais próximos e queridos são as plantas. Então tem várias outras condições aí que envolvem não só a necessidade do ser humano, mas o que é entregue dessas coisas que a gente dá cuidado para nós. Um exemplo bem interessante, até mesmo das plantas agora, para a gente galgar assim para os animais, né? É que a planta aumenta a autoestima das pessoas. Olha só que interessante. Olha aí, tu vê, né? Porque quando a gente se sente útil, sendo importante para algo, regar, cuidar da temperatura, o ambiente onde aquelas plantas estão, que a gente tem um cuidado com elas e vê elas florescendo, elas se dando bem, isso aumenta a autoestima por causa da nossa utilidade. E isso é transferido para tudo aquilo que a gente cuida. Né? Não sendo objetos... É uma relação meio maternal, um negócio assim, né? Paternal ou maternal, que tu cuida daquilo e tu vê aquilo crescer, né? Frutificar, né? A continuidade. Isso, dá uma continuidade ao teu trabalho. Até quem sabe, assim, porque se usa muito a palavra legado para aquilo que depois que a gente parte daqui, né? O que a gente deixou, né? Esses tempos até ouvi uma discussão muito interessante entre alguns profissionais, né? A gente tinha um advogado e um arquiteto conversando. E achei muito interessante, fiquei só escutando, né? Que o advogado estava dizendo, uma das coisas que eu não gosto muito, assim, na minha profissão é que é o legado, assim, né? Às vezes eu salvo gente de uma baita de uma encrenca, até de uma cadeia, né? Mas ao contrário de ti, falando para arquiteto, né? Que, tu passa na frente da casa, às vezes, né? E tu enxerga, isso aqui foi eu que construí. Sim. Porque fica lá, fica materializado, né? Talvez isso tenha uma relação com esse microlegado, digamos assim, daquele cuidado que a gente tem, né? E assim como a gente faz isso com as plantas, né? Muitas pessoas fazem, isso é feito com os animais, né? A gente vê, sentir, perceber um animalzinho lá, o carinho que ele nos dá, pelo carinho que a gente dá para ele, né? O cachorro é interessante, né, Pedro? Então,
Ele entrega aquilo sem cobrar nada, né? Tem outros animais até que tem um certo rancorzinho, assim. Não, mas com certeza. O cão é incrível, né? Porque O amor, ele não eu nos acho, cobra né, nada. que tu te coloca nessa situação, né? O amor que tu tem por aquilo que tu fez, por aquele legado que tu tá deixando, né? Eu acho que isso aí é super interessante, porque isso te faz sentir melhor, né? Te traz um prazer pessoal muito grande. E se tu é uma pessoa que tem esse dom, digamos assim, de poder colocar amor nas coisas que tu faz, né? Eu acho que tu consegue levantar muito mais, né, coisas assim que são para te beneficiar no sentido de melhorar a tua condição pessoal, a tua condição psicológica, né? Isso é impressionante, a quantidade de hormônios que te favorecem, né, a fazer com que tu te sinta melhor, não, até ter uma situação mais prazerosa a ti mesmo, né? Eu vejo, claro, na minha profissão, eu sou veterinário, né? Então eu me dedico, quando vou a uma avaliação, pego um animal doente, né, a tentar salvar e fazer com que aquilo ali vire uma batalha entre eu e a doença, né? Então eu preciso atacar e eu preciso me defender em relação usando medicamentos. Vou usar o meu conhecimento para poder fazer com que aquilo ali se torne um objeto de cura, né? Mas obviamente que existe uma vontade própria nossa de que aquilo ocorra. Isso, não sei se as pessoas chamam de fé, né, no que tu está fazendo, né? Mas é uma coisa que eu acho que tem um interesse absurdo, assim, uma coisa assim muito gigantesca que reage a toda essa tua situação de se colocar, né, nesse meio, nessa relação onde existe uma relação afetiva e existe um problema, né? No meu caso, veterinário, atuando como veterinário. Para mim, não existe coisa melhor. Eu ligar para o meu cliente e ele me diz: bah, Pedro, está tri bem, está caminhando, está correndo, já parou a diarreia, já parou o vômito, voltou a comer. Isso me traz uma energia muito positiva, né? E isso me faz bem, né? Então, eu acho que as pessoas, na verdade, todas as atitudes que elas fazem, né, elas têm um pouquinho de egoísmo, no sentido de que eu quero que uma coisa me faça bem disso, né, em subtrair aquilo que faz bem, né? Isso, obviamente, varia de pessoas para pessoas, né? Tem pessoas que não gostam de animais, que não gostam de cachorro, não gostam de gato, né? Não gostam disso ou daquilo. Às vezes isso pode ser uma barreira que essa pessoa tenha em relação às suas condições psicológicas, em função de aceitar, às vezes, esse benefício que as coisas trazem para ti. A forma com que tu ages, né? Dessa maneira, eu acho que é a melhor forma da gente retribuir, né, a questão vida. Porque a gente está aqui por algum propósito, né? Pegando esse gancho desse evento assim que eu assisti, né, entre esses dois profissionais conversando, a gente vai agora para o veterinário, em cima de tudo isso que tu falou, não é qualquer um que pode ser um veterinário, né? Imagina a carga emocional que tem que ser tratada, né? Tem que ser gerenciada no momento que tem um animalzinho ali que ele é parte de uma família. Sim, sim. E muitas vezes a felicidade de uma pessoa está depositada no bem-estar daquele animalzinho ali. Com certeza. Tem pessoas que vivem com um animal só, e aquele animal é o porto seguro delas. Exatamente. Né? Então, quando tu pergunta sobre os benefícios, nós acabamos de passar um que é a autoestima, que a pessoa se sentir útil. Exato. Por estar dando algo, cuidando de algo e vendo aquele algo, aquele bichinho, ser orgânico, biológico, devolvendo aquele amor pra gente, né? Então, é uma continuidade, assim. E o círculo social que aumenta também. Porque quem tem um cachorro, um animalzinho, o gato é diferente, que o gato, se ele sair, ele sai sozinho. Né? O gato é o mais ligado ao caso, né? O cachorro faz com que aumente o círculo social, porque a pessoa tem que levar, né? O bichinho para passear, conhece outras pessoas. Aí vem o conhecimento que tem que ser buscado, porque a gente tem que compartilhar conhecimento com outras pessoas, experiência, né? Sobre o que aquele bichinho ali ele está provocando na nossa vida. Uhum. Então, isso traz novos eventos que a gente compartilha com outros seres humanos. E vai buscar também conhecimento sobre como
alimentar, bem-estar, até depois o vínculo com o veterinário, que não tinha, né? A pessoa ia só a médico, precisar tratar de si. Então, o círculo social vai aumentando em função daquele animalzinho que entrou na família. Na verdade, o veterinário ele não trata só o cão, né? Ele trata a família inteira, né? Porque, na verdade, a saúde do cão vai interferir em toda essa relação da família. Ou seja, se o cão está doente, a família toda está alterada. Em função do quê? Esperando que o animal melhore, né? Ou preocupada com aquilo, ou com aquela situação, às vezes, nervosas em função do cachorro não reagir ou alguma coisa assim. A gente está trabalhando com uma espécie diferente, um animal que não fala, né? Então, o veterinário ele monta quebra-cabeça. Todas as informações são necessárias, porque são, às vezes, a peça que está faltando no quebra-cabeça para te montar um diagnóstico, né? Só que, às vezes, a gente também tem que ter noção de que tu trabalha com uma espécie que tem um ciclo de vida diferente do nosso, né? Então, o animal ele tem um cachorro, um gato, varia de 12 a 16 anos aí de vida, né? Então, no decorrer da vida da gente, a gente vai ter mais do que um, né? Quem gosta vai ter mais do que um cachorro, né? Mas é a primeira experiência, às vezes, que a gente tem com algumas coisas dolorosas, principalmente com a questão da morte, né? Porque a gente ganha um cachorro lá com seus 7, 8 anos e quando tu tiver os teus 17, 20 anos, o teu cachorro já vai estar na finaleira. E tu está entrando para a vida, basicamente, né? Com 20 anos, é a fase adulta ali, onde tu vai galgar outras coisas. Mas aquela relação que tu teve tão infantil, né, com o teu animal, que aquelas brincadeiras, aquelas coisas, aquilo ali nunca vai se apagar, né? Nunca vai se apagar. Eu acredito que tu já tenha tido algum cachorro e que tu tenha lembrança desse animal. Né? Alimenta nossas memórias positivas. Exatamente. Mas eu não tenho muitas memórias tão positivas assim quanto a criação da minha família com algum... Isso até me dói de relatar, com alguns cachorros que nós tivemos. Então, assim, quando o meu pai tinha pouco conhecimento, então nós criamos alguns cachorros para cuidar da casa. Uhum. E eu acho que a gente não dava o amor necessário para aqueles animais. Na verdade, o cachorro ele entrava por propósitos, né? O propósito do cão entrar era cuidar do pátio, não deixar ninguém entrar, né? Aquela coisa toda assim. O cachorro ele começou a ter essa relação de afetividade mais próxima a partir do momento que começou o advento da ração, aonde não precisou mais se fazer comida para o cachorro. Tu comprava o pacotinho e ali e tal, dava comida, o cachorro já dentro de casa. Era diferente daquele, na nossa época aí, há 20 anos atrás, o cachorro era criado em pátio. Pois é, Pedro. Mas os estudos hoje nos trazem uma consciência diferente. Por exemplo, eu tenho um cachorro que eu sonho com ele direto, que eu tive quando era criança. Eu tinha os meus 14, 15 anos. Urso, cachorro preto, peludo, meio parecido com um labrador, assim. E eu lembro que a gente alimentava ele com que o círculo de amizades assim da família nos informava. Então a gente tinha pouco conhecimento na época. Então até coisas do tipo, eu acho que tu é da época, né? Essas coisas, quirela, né? Sim, arroz para cachorro. Arroz para cachorro. Polenta. A gente sabe que tudo faz mal, né? Então eu lembro assim de situações em que o animal é carnívoro, não precisa de proteína, né? Hoje eu tenho essa consciência e fico pensando, a gente não criou tão bem aquele bichinho, né? E ele sempre dando aquele amor incondicional, né? Mas aí eu lembro assim, eu sonho muito com esse cachorro, cara. Então, é um negócio incrível porque às vezes esses dias eu sonhei com uma ceia de Natal, tava a família toda e o cachorro tava lá. E eu me via criança ali naquele momento. Tem algum significado, né? Alguma coisa que ele E que fica ele plantou, aquela dívida né? eu podia ter cuidado melhor, né? Porque aquele bicho sempre aparece nos meus sonhos. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Então, mais um elemento. A gente falou autoestima, nós falamos aqui sobre o círculo social. O círculo social é um dos 4 grandes pilares Sim. do bem-estar do ser humano, né? Recoloca, às vezes, a pessoa, né, na ativa, né? Porque a gente tem a tendência de se fechar, né? Aquela coisa de entrar para dentro de casa e ficar até sair no outro dia para trabalhar de novo. Quando tu tem essa particularidade de ter um animal, tu tem essa relação, tu tem essa obrigação de fazer alguma coisa por ele. Tu te coloca nessa situação, tu vai ter que descer com ele.
E nessa descida, obviamente, que tu vai conhecer mais pessoas, porque, né, o cachorro já é um animal sociável, porque ele encontra o outro, eles vão se cheirar, né, eles vão interagir, né? E as pessoas que estão segurando ali na ponta da guia acabam fazendo o mesmo. Sim, se conectam. Né? Acabam se conectando. E aí tem uma obrigação que o animal é que acaba comandando essa situação. Exatamente. Que a gente acaba tendo que se conectar Exatamente, com outras pessoas. exatamente. Um outro benefício enorme é a própria redução da solidão. Sim, sim, o que isso provoca, né? Quando nós tocamos algo vivo, tem vários estudos muito interessantes assim, de animais de pelúcia que dão para pessoas alisarem eles e medem, por exemplo, a ocitocina, que é um dos hormônios que estão relacionados ao amor, né? Alegria, o amor. Né? Até tem alguns mitos, sempre se falava que é o hormônio do amor, mas não é bem assim. A ocitocina tem várias pesquisas assim que mostram que quando a gente, seres humanos agora, tratando de seres humanos, quando nós estamos em grupo e nós renegamos alguém, queremos afastar aquela pessoa, esse sentimento de proteger o grupo e ser até, digamos, não ser tão bom com aquela outra pessoa, isso nos dispara ocitocina, que é este hormônio, né, que está relacionado ao leite materno, né, o vínculo da mãe, sim, sim. Ao toque, ao abraço. Então, quando nós abraçamos alguém, aumenta os níveis de ocitocina no corpo. E quando a gente toca um animal, ele aumenta. Então, um animal vivo, né? Principalmente cachorro, gato, coelho, cavalo. Isso é medido, isso é possível ser medido na hora. Assim. E quando fazem testes com um pelo parecido com o do animal, isso não tem relação nenhuma com disparos desse hormônio que é relacionado ao amor, mas também, né, tem o outro lado, né? Os hormônios não fazem uma coisa só, né? Até alguns tem mitos, uns feedbacks assim, né? Os positivos e os negativos, né? Sim, e os positivos é essa relação, essa conexão. Até tem uns estudos bem interessantes entre casais, né? Quando a gente está apaixonado, que tá aquelas borboletas, os níveis de ocitocina lá no a teto. dopamina está alta. A adrenalina, que está relacionada ao estresse, e a dopamina é a motivação. Aquela motivação. Assim. Então, quando o animal, por exemplo, o cachorrinho vê a coleira ali de apartamento, vou passear, associa já. Passear, né? Dopamina, motivação. Quero fazer algo, né? Aquela movimentação, aquela dinâmica toda do organismo, sensação boa, né? A serotonina já é algo que está relacionado também ao bem-estar, mas ele é o bem-estar do bom humor, mas não da motivação. Daquela coisa do é a hora, é agora. Né? Sabendo disso, que quando a gente toca o animal, faz carinho no animal, os níveis de ocitocina aumentam, aqueles laços aumentam também. Então, no caso dos casais, tem muita dopamina, tem adrenalina, né? E depois que a paixão acaba, o convívio se mantém, a ocitocina que sobe. Então, por isso que chamam de hormônio. E o cortisol também, amor, né? Estresse. Cortisol lá em cima, no estresse. Né? E os animais transmitem isso. Então, quando acontece, né, o disparo de ocitocina, aquele vínculo aumenta, a pessoa se sente amada, ama mais, dá mais amor, né? E a solidão reduz. E a solidão está relacionada à ansiedade, depressão. Então, a quantidade de benefícios que vem, assim, né? Devia combater essas patologias humanas aí que são tão... Só a estar ali com o animal, e o animal sim, tem isso também, tá? Claro. Tem, quando ele é acariciado... Principalmente a ansiedade, o animal, ele é, por natureza, já é uma questão, né? Mas, assim, falando da ocitocina, a ocitocina é um hormônio que a gente utiliza muito na veterinária, né? Injetável. E ele atua na musculatura lisa. No parto? No parto, né? O coração, né? O intestino, né? Toda a musculatura lisa, a ocitocina provoca uma contração maior. Né? Mas assim como nos seres humanos, minha pergunta agora, assim como nos seres humanos, quando tu vai fazer um parto, por exemplo, sim, se ela uma tiver, vaca, tu usa ocitocina também? Sim, se ela tiver com dificuldade de contração, eu vou usar a ocitocina. Incrível isso. Né? E a ocitocina, ela vai agir em 20 minutos, assim. Né? Aplicou, começou a contração, né? Uma coisa é a dilatação, a outra coisa é a contração, né? A dilatação é a abertura pélvica ali, né? Para a saída do filhote.
e a contração é o útero contraindo para poder eliminar o filhote, eliminar, digamos, né, saída do filhote, auxiliar a saída do filhote. E às vezes tu tem que utilizar a ocitocina para isso, né? Mas realmente tu vê, é uma coisa que vai também trazer uma questão, né, de condição de alegria para até a própria mãe, né, que está finalizando aquela questão do parto ali, para poder botar o filhote para fora e esse filhote vir a mamar e tal, aquela coisa toda. Então, que eu digo, os hormônios eles estão muito relacionados a toda a nossa... Nós somos uma bomba química, né? E essa bomba química, ela atua através do quê? Através das interações que nós temos, né? Como que a gente capta essas interações? O cachorro é um animal que tem uma probabilidade, uma facilidade muito grande de captar isso através de odores, através de toque, através do olhar, né? O cachorro ele transmite isso muito nessa condição da sua ação corporal, né? Posição de orelha, rabo, né? Quem não fica feliz num troque de orelha e uma viradinha de cabeça do cachorro quando está olhando para o cachorro, querendo interagir com ele, né? Ou quando o cachorro te chama para brincar, que fica naquelas posições, né, que tu conhece já numa condição de brincadeira. Então isso traz a gente, né, essa produção de ocitocina gigante e um nível de cortisol baixa em relação a isso. Porque são hormônios antagônicos, né? Sim, do estresse. São antagônicos. Então, quando um está lá em cima, o outro vai baixar. E sabendo disso, existe muito experimento que está virando prática em hospitais, em crianças, por exemplo, que de trazer estão submetidas animais, né, a no dor, contexto, por exemplo, de cirurgia, e levam um animalzinho, né? Pode ser um coelho até. Sim, qualquer animal. E a pessoa faz carinho e aí, olha só que interessante, no caso de passear com os cachorros, porque o movimento, endorfinas. Sim. Endorfinas estão associadas ao bem-estar e à redução de dor. Então, quando se mede essa interação em hospitais, tem a elevação da ocitocina, né? E de endorfinas também, que faz com que, principalmente crianças, né, tenham uma sensibilidade reduzida, né, a dor, digamos. Sim. Já não sente tanto por causa daquela interação com o outro ser. É o desfocar, né? Tu desfoca um pouco daquele problema que tu tem e tu começa a focar naquela relação que tu está tendo ali com aquele animal naquele momento, né? Isso é uma mudança muito drástica. E é por isso que hoje se utiliza muito esse tipo de tratamento, né? Que a gente chama com cachorro, sinoterapia, né? Que é onde os animais eles vão num contexto hospitalar, onde crianças fragilizadas, crianças com doenças de difícil tratamento, né, são expostas a esses animais. E esses animais eles têm um poder de cura, que a gente chama, né, que é a produção justamente dessas endorfinas, desses hormônios que vão favorecer a uma condição do que até o teu próprio bem-estar e também na tua condição de imunidade. O nome da terapia com animais já é surpreendente, porque é TAA, é terapia Sim. assistida por animais. Não é só acompanhada, Sim. mas assistida com o animal junto, liderando né? o processo. O animal ele se torna uma ferramenta, né? Uma ferramenta aí na mão de um profissional, onde ele vai conseguir tirar da criança aquelas reações de bem-estar, né? Onde ela vai colocar a criança junto com o cão e esse cachorro ele vai exigir da criança aquela condição de carinho, de afeto, né? E quem hoje não tem isso por um animal de estimação, ou por qualquer um animal, desde que não se tenha medo, né? Porque o medo é uma coisa que é aquela coisa assim do trauma de algumas pessoas têm por ter sido mordido ou alguma coisa assim com o cachorro, né? A melhor forma, é claro, são animais que são adequados para esse tipo de processo, né? Jamais é utilizado um animal agressivo para um tipo de terapia assistida. Mas são animais... assistida
com animais, por animais, melhor dizendo, com cavalos tem resultados excelentes. A ecoterapia, né? A ecoterapia é uma terapia que já foi, né, revista aí pelos benefícios que ela traz, né? Tanto para pessoas que têm problema de autismo, né? Pessoas com problemas neurológicos, né? Todas essas questões que trabalham psique, né? E também com a condição corporal, elas são auxiliadas nesse processo. Tu sabia que o trote de um cavalo, na ecoterapia, ele equivale ao movimento uterino? Tá? Então, a lembrança que a gente traz no momento que o trote do cavalo tá andando, né? Aquele movimento é o movimento que o teu cérebro enquadra ao movimento uterino. Então, existem algumas relações que ainda estão a ser estudadas e outras que a gente já tem consciência de que realmente existem, né? Um experimento muito interessante com animais, a introdução de animais em presídios. Uhum. Porque sabe-se que esses hormônios, né, do bem-estar Sim. fazem com que o preso esteja em uma condição melhor. Né? E um dos achados interessantes foi que isso altera o comportamento dele também a médio e longo prazo. Sim. Levar um cachorrinho, né, um gato para dentro do presídio, ele está lá com um animal, não é só aqueles momentos, costuma moldar o comportamento daquela pessoa e ela ficar mais amável. Claro, né? O cachorro ele faz isso, né? O cachorro ele transforma as pessoas. Quantas pessoas que tu já ouviu falar, tu disse, olha, eu peguei um cachorrinho, o pai não queria que eu pegasse, mas eu peguei o cachorro, tal, levei para casa, agora o cachorro e o pai não se separam. Entendeu? Isso eu escuto muito, né? Porque na minha atuação como veterinário, eu vou na casa das pessoas, eu faço atendimento domiciliar, eu vejo isso. Então eu via que no início da relação existia uma certa repulsão. Diz, não, eu não quero cachorro em casa. Daqui a pouco tá que não sai do colo do cara. Sabe? Então o cachorro ele consegue, né, justamente isso, dobrar as pessoas, sabe? Ele tem um ponto aonde ele toca e a pessoa começa a aceitar ele de uma forma, daqui a pouco aquele cachorro vira para aquela pessoa o ser mais importante da casa. Né? E isso, claro, varia muito de pessoas para pessoas, mas eu vejo muito isso na minha atividade, né, no meu dia a dia. É que nem a questão, às vezes, o cachorro, né, vem por uma necessidade de idade ou por alguma doença, vem a óbito, né, e tu vê aquela pessoa dizer assim, eu nunca mais quero ter um cachorro. Porque aquela relação, naquele momento, né, foi difícil, porque tu teve que te desapegar. Mas, ao mesmo tempo que aquilo teve o desapego, ele dura muito pouco, porque a tua necessidade de ter, né, um animal próximo, para quem gosta, é muito grande. É muito grande. Eu sempre digo, isso é uma cachaça. Isso é uma cachaça. Tu fala isso hoje. Daqui a um mês, tu está procurando outro cachorro para ti. Porque há uma necessidade dessa interação. Né? Faz bem para mim e faz bem para ele. Né? Na verdade, eu acho que às vezes o ser humano é um pouco egoísta. Ele pensa mais nele do que no animal. Né? Tanto é como a gente estava conversando aqui, as más escolhas. Né? Se for querer ter um animal, então escolha um animal correto para a minha atividade diária, como é que é o meu dia. Né? Eu tenho condições de fazer isso. Existem diversas raças que condizem a tipos de vida. Né? Então, se eu moro no campo, eu posso ter um Border Collie, porque meu cachorro vai estar liberado durante o dia para correr pelo campo, vai trabalhar com as ovelhas, porque foi um animal criado 200 anos, padronizado, para correr atrás de ovelhas. Agora, eu querer ter um Border Collie, sair às 7 da manhã para trabalhar e voltar às 10 da noite, o que eu posso exigir do meu cachorro? Que ele fique sentado, esperando eu voltar, trancado dentro de um apartamento? Não é essa, né, o padrão racial da raça. Né? Então, eu preciso saber escolher. E a necessidade hoje que as pessoas têm de entrar em contato com um profissional, com um veterinário, justamente para isso. Ou até hoje em dia existe aí o Mr. Google, aí, né, que tu consegue levantar padrões de raça de todos os tipos.
Então, que as pessoas tenham um bom senso, às vezes, de saber escolher qual a raça e para qual a prestabilidade que esse cão vem a ver. Como no caso de vocês, quando era pequeno, a prestabilidade do cão era a guarda de um território, né? Do pátio. Ele tinha alguma ação, por que ele estava ali? Hoje, ele está ali porque tu ama. Né? Eu tive 2 filas, cachorros grandes. Eu gostava. Pô, era dono de açougue, né? Cara? Eu gostava de. Eu Cara gostava com de. fila tem que ser dono de açougue. De molosso, né? Ah, cara, gostava. é um grande mesmo. Os cachorros grandes. Assim, né? Um deles eu lembro que partiu já meio velhinho, assim, com uma parvovirose. Né? É algo uma doença difícil viral da gente que normalmente tratar e geralmente leva o animal, né? Parvo e corona são as duas doenças. Coronavirose também é uma doença que também muito semelhante à parvo, né? A parvo até não é tão agressiva quanto o corona, mas ela também causa um óbito, né? Vem diarreia com sangue, vômito, sabe? Aquelas coisas que vão degradando por dentro, né? E isso, claro, hoje, com o advento das vacinas também, vacinas de melhor qualidade, isso vem produzindo uma questão de imunidade muito melhor, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de entender assim, por que vacina importada, por que não é nacional, né? A vacina importada, ela tem uma produção de vacina aí por mais de 40, 50 anos aí no mundo, né, nas vacinas importadas. As vacinas nacionais aí têm 20 anos, 15 anos. O estudo que é feito em cima da produção daquela vacina, né, ainda não está na mesma condição. Para te ter uma ideia, uma vacina ela é feita, uma vacina com vírus morto, né, ela é feita por uma alta titulação, ou seja, um grande número de vírus, e por baixas passagens. O que quer dizer isso? Esse vírus ele toma banhos que vão perdendo a sua capacidade patogênica e vão tornando aquele vírus como se fosse uma fotografia. Eu estou com um bandido. Uma coisa é eu estar com um bandido aqui, outra coisa é eu estar com a foto do bandido aqui. Ah? E essa foto do bandido é o que vai diferenciar se uma vacina é boa ou uma vacina é ruim. Ah, o quê? A diferenciação, como que eu vejo a nitidez da foto? Quanto menor for as passagens, quanto menor forem os banhos que é dado ao vírus, mais características ele mantém do vírus, mesmo diminuindo a condição patogênica. Então, uma vacina importada é como se fosse uma foto 3D digital colorida, que eu estou apresentando para ti. Diz, olha, esse cara aqui é um bandido e está assaltando aqui na zona. Tu vai olhar, tu vai ver ali que o cara tem uma cicatriz em cima da sobrancelha, que o cara tem uma verruga do lado do nariz. Agora, se eu pegar uma vacina nacional e te mostrar, é uma foto xerocada, preto e branco. Vou dizer, olha, esse cara aqui anda assaltando na rua. Algumas coisas tu não vai perceber. E, de repente, isso vai ser aquele momento em que tu vai ter o contato com o vírus e o teu organismo não vai reconhecer o vírus. Porque a vacina que tu utilizou foi uma vacina de baixa qualidade. Entendeu? Então, funciona dessa forma. Né? As vacinas de boa qualidade, elas têm uma condição muito melhor de identificação viral. A forma do vírus, a foto do vírus. E o vírus, ele está sempre mudando. Né? Ele é, como é que se diz, mutante. E fica no solo. Qualquer vírus ele é mutante. Na época o veterinário disse que tinha... De 6 meses, às vezes, o vírus da sinomose, parvo... Tudo. E não tem nenhum outro animal por meio. Isso aí é um período que normalmente se diz, que o vírus ele fica ainda latente, né, por 6 meses no ambiente. É por isso que, às vezes, a gente, como veterinário, é um grande culpado numa situação de socialização dos cães. Porque o período de socialização dos cães é de 3 meses até os 5 meses. Socialização dele com o ser humano. Com os outros animais também. Com outros animais. Para conhecer. Quando tu pega um cachorro, que ele abre os olhos, tu vai apresentar o mundo para esse cachorro. O teu mundo tu conhece. Agora, o que tu vai apresentar para ele? Então, se tu mantém esse teu cachorro preso dentro de casa até os 5 meses, até terminar todas as vacinas, e ele não conheceu ninguém, a não ser tu e as pessoas que tu leva na tua casa. Quando tu sai com ele para a rua, tu está levando ele para visitar ET. Porque ele vai ver um gato e ele vai ver, que bicho é esse? E ele já passou daquela fase da socialização. Ele já entra num quadro de agressão, de latir. Ou de medo. Né? Ou de medo. Né?
Ele vai ter uma relação, dependendo do seu temperamento, ele vai ter uma relação. Então, o veterinário é um grande culpado disso, porque o veterinário diz sempre para o cliente assim, ó, enquanto estiver fazendo as vacinas, não sai com ele de casa. Né? Eu sou contrário a isso. Eu acho que assim, ó, claro que tu tem que ter critérios, né? Mas os critérios seriam quais? Não vai para um parque, tu não vai para um local onde tu saiba que existe um trânsito de animais que tu não sabe o histórico, tu entendeu? Mas isso não impede de tu pegar o teu animalzinho e levar na casa de uma outra pessoa que tem cachorro, que vacina, que tem cuidado, para ele poder desenvolver essa sua questão social e a sua questão, né, da própria socialização com o animal. Para quando ele sair dali, ele saber que existem cães diferentes dele, né? Que existem gatos, né? Que existem porquinhos da Índia. Qualquer animal que tu puder colocar esse filhote próximo nesse período de socialização, isso vai reverter numa situação benéfica ao psique do cão, né? Ao psique do gato também, né? Porque esse temperamento assim, às vezes, de que o animal ele fica longe, né? Ele fica, isso ele vem do lobo. Né? Existiam lobos que, mesmo com a aproximação dos seres humanos, eles ficavam lá no mato, só observando. Alguns vinham e sabiam que ali existiam alguns resíduos, ossos, resíduos alimentares, sabe? Mas tinha alguns que sempre ficavam ali. E essa genética ela é dividida aí. Existem cães que vêm com uma genética mais antiga. E existem outros cães que já são mais dados, sabe? Que tem uma relação de domesticação por mais tempo na sua árvore, né, genealógica e na sua corrente genética. Né? Eles aprenderam conosco a entender nossas emoções pelas expressões sociais também do ser humano. Sim, e pelos cheiros que a gente provoca. Quando o animal tem né? uma relação muito afetiva assim, com os donos, eles olham nos nossos olhos, né? Observam, ficam nos olhando. Isso foi aprendido. Porque nós não estivemos juntos o tempo todo. Quanto tempo tem a domesticação dos cães, por exemplo? 20 mil anos? Em torno de 27 mil anos, mais ou menos. Eu me aproximei. Isso foi aprendido por eles. E eu creio que eles já modulam isso. Eles sabem o que demonstrar também para poder dar uma manipuladinha no nosso comportamento. Psicologicamente, o cão é um outro animal, né? Totalmente diferente do lobo. A gente conseguiu formar uma espécie, né, dos canídeos que foi formada, digamos nós, porque não existe o golden na natureza. Né? Não existia o shih tzu, não existiam essas raças. Todas as raças foram feitas pelo homem, pela sua padronização, pelo que ele precisava. Né? Os cães pastores, eles foram sofrendo alterações genéticas dentro da própria família para poder formar e ter aqueles animais com aquelas características que eu preciso. Pedro, isso não te espanta? Há um tempo atrás, as pessoas elas manipulavam, né, a genética dos animais para alcançar determinadas condições para melhorar a funcionalidade daquele animal. Certo? Correto. E agora, essa forma de manipular a aparência do animal, o tamanho do animal, ela é toda voltada para uma busca de comportamento e convívio. Porque nós não vemos mais, né? Eu estou fazendo um animal aqui, né, fazendo uma melhoria nas características desse animal para ele detectar bomba. Já tem os cachorros para fazer isso. Para ordenha, já tem os cachorros para fazer isso. Para busca de pessoas em avalanche, né? Escombros. São Bernardo, por exemplo. Para guarda. Sim, cada um com a sua prestabilidade. E hoje é cada vez mais raças aparecendo para ficar mais parecido com o ser humano. Né? Reduzindo raças de companhia. Né? Reduzindo o tamanho. A carga dentária, exatamente. Afastando os olhos para parecer cada vez mais com o ser humano, para manter em casa. Isso não te assusta? Isso, para mim, existe todo um processo, né? Até da própria carência humana de vir aquele êxodo de tu sair da família e vir para a capital,
né? Aquela coisa toda, tu vem morar sozinho, tu tem um processo de quando tu te desliga da tua família para te viver a tua vida, né? Há pessoas que há uma necessidade de ter alguma companhia. E aí essa companhia começou a ser o animal de estimação, né? E ele começou a entrar de um jeito em que, naquele momento, eles ainda não estavam tão adaptados a essa história. Mas o próprio comércio, né, viu que ali existia uma necessidade de que existissem animais propícios a isso, que viessem a preencher essa lacuna, né? E a produção, obviamente, começou a aumentar. Tu vê que existe muito modismo nessa questão de raças, né? Já teve a moda do Doberman, teve a moda do pastor alemão, a moda do labrador, a moda do pitbull, Até do a dálmata moda já do teve, né? dálmata. Agora é a moda do Splits, o alemão, né? O Lulu da Pomerânia, né? Que é um cachorro pequenininho, é um pincher peludo, né? Então, é um animal que, obviamente, quanto mais pura a raça, mais vil é o animal, né? Porque rusticidade e pureza racial tem uma coisa inversamente proporcional, né? Quanto mais puro, mais vil, mais fácil. A imunidade dele é muito baixa. Quanto mais rústico, a imunidade mais alta. Quando existe esse choque sanguíneo, né? Essa heterose de sangues, por exemplo, de raças diferentes, que é o vira-lata, que é esse SRD, que é esse que tu vê na rua, né? É um cão que tem uma imunidade muito maior do que um cão puro, né? Um cão, quanto mais puro, mais vil ele é, mais fácil ele de adoecer, né? Por essa inconstância, digamos, de um processo autoimune. Então, um cachorro, por exemplo, que tu vê na rua, dificilmente é um cachorro que não tem pulga. É um cachorro que tem um dente branco, que não tem tártaro. Ah, é um cachorro que dificilmente vai ter um problema cardíaco. Agora, a possibilidade de tu ver isso em animais de pequeno porte, que vivem dentro de casa, com todo o carinho, com todo o afeto, com todo o amor, com todo o cuidado em si, de ocorrer em cachorros com 6 meses com a boca tapada de tártaro. Ou com um sopro cardíaco, com deficiência de válvula mitral, tricúspide, né, pulmonar. Então, isso vai muito dessa paridade do DNA. Porque para as pessoas chegarem a um animalzinho daquele tamanho, eles vão ter que fazer um processo que é o cruzamento entre família, né? Então, a consanguinidade traz esses problemas, né? A proximidade do DNA muito próxima vai ocorrer isso. Irmão com irmã, filho com mãe, pai com filha, né? Porque para o cachorro não tem muito essa coisa do incesto, do disso, daquilo, porque ele não faz aquilo por prazer. Ele faz aquilo por perpetuação de espécie, né? Replicação do DNA. Replicação do DNA. Então, na verdade, quanto mais filhotes ele deixar, mais o DNA dele vai permanecer, né? E isso... Essas questões orgânicas, para nós, né, nesse convívio com os animais, tem um estudo da UCLA, que é a Universidade da Califórnia, Los Angeles, que eles mostram com um eletroencefalograma, né, a pessoas que, quando tocam nos animais... As áreas no cérebro que reagem. Exatamente, as ondas, a frequência beta difusa em várias áreas, né? Ela se equalizam, assim, tem maior concentração de... Não digo concentração, mas maior quantidade de ondas beta, né, que isso é bom, né, no cérebro. E a questão endocrinológica também, né? Sim, a produção, né? Pressão. Pessoas com 65 anos, acima de 65 para cima, 5 meses convivendo com um animal de estimação, não necessariamente sendo cachorro, elas têm a pressão mais baixa. Sim. Mesmo que elas tenham um histórico de pressão mais alta, depois se modula a pressão e a pressão fica um pouco mais baixa. Então, é um autocontrole quase, né? Pensamento, sentimento, cérebro,
toda a questão orgânica, vários benefícios nós temos. O bem-estar de uma maneira geral. Convivendo com o animal, cara. Se dando bem os dois, né? Sim, Porque sim. também, esses tempos eu estava vendo um experimento muito interessante, que é a questão com cavalos. Que quando a interação até com crianças mais, assim, com comportamento antissocial, que chegavam e ficavam batendo no cavalo ou gritando, eles mediam hormônios dos dois, e os dois tinham as mesmas prevalências, assim, digamos. Quando os dois se dão muito bem, o cavalo, ele chega a encostar a cara dele no rosto da criança, né? Quando eles se dão muito bem, né? As reações são muito afetivas, e os né? dois Muito próximas. tem serotonina, tem dopamina, tem ocitocina. Noradrenalina. E quando um trata o outro mal, os dois também têm hormônios que são... Os cortisol lá em cima já. Exatamente. O estresse. Cortisol, noradrenalina, né? O batimento cardíaco. Sabe que o acelerado. cavalo e o cachorro são dois animais que eles pressentem o medo, né? Ele sabe quando tu está com medo dele, né? Tu elimina o teu cheiro de adrenalina do corpo. E nesse meio animal, eu acredito que só nós não tenhamos a mesma capacidade odorífera dos outros, porque assim, tu pega desde a abelha, né, que elimina ferormônios, né, e os machos vão atrás em função do odor, né, o cachorro, o cavalo, o gato, sabe, os répteis têm essa condição olfativa muito elevada, né? Tu vê, por exemplo, um tubarão, ele consegue sentir um cheiro de sangue a não sei quantos quilômetros de distância, né? Então, nós somos desprovidos disso, porque nossa capacidade olfativa ela é muito limitada, né? Nós conseguimos identificar aí um cheiro de churrasco, um cheiro de feijão queimado, um cheiro de arroz queimado, um cheiro de fio queimado, um cheiro de vela quando apaga, né? São informações que entram pelo teu nariz, que tu não precisa ver o cara assando a carne, mas se tu sentir um cheiro de churrasco, tu sabe que tem alguém aqui próximo assando carne. Os animais, eles têm isso muito no seu frequente, na sua rotina diária. Então, por exemplo, quando tu pega uma pessoa que tem algum trauma com um animal, com um cavalo principalmente, que quando era pequeno caiu do cavalo, e meu pai sempre dizia isso, assim, se caiu do cavalo, monta de novo, porque se tu não montar, tu não monta mais. E realmente, cavalo é um trauma que traz uma condição, porque tu cai de uma distância muito alta, né, cara? Eu caí muito de cavalo, eu caí mais de 30 vezes de cavalo, sabe? Mas também convivia com isso. Mas eu caí e montava de novo, né? E meu pai sempre dizia, monta agora, porque se tu não montar agora, tua cabeça nunca mais vai deixar tu montar. E realmente, é assim, eu conheço pessoas que caíram no cavalo e nunca mais querem montar, nem chegar perto. Tem medo de tomar um manotaço, de tomar uma mordida do cavalo, né? Só que as pessoas elas se fecham dentro de um cubículo, um negócio que não são todos os animais que te derrubam, né? Mas se tu não tiver segurança no que tu está fazendo, né? Quando tu monta no animal, tu está tornando aquele animal submisso a ti, porque tu está montando, tu está no controle, né? Na rédea, no cavalo. Então, se tu não tiver essa postura, né? O cavalo ele vai pressentir. Sabe, quando eu era pequeno, eu tinha um cavalo, não era um petiço, que a gente chamava, é um cavalo de menor tamanho, não é pônei, é um petiço. E esse petiço chamava-se Botafogo, era um petiço de corrida, de cancha reta. Um petiço que quando espichava o pescoço, assim, ó, não parava, né? E esse petiço era um cavalo que eu andava muito lá fora. E caí várias vezes dele, né? Só que quando ele chegou numa certa idade, que ele começou a ficar muito manso e tal, aí a gente não usava mais ele para fazer camperiada, essas coisas. As crianças, quando iam lá, montavam nele para andar dentro assim, das casas. Assim. E ele pegou uma técnica espetacular. Sabe? Ele ia para baixo das árvores e derrubava as crianças. Os galhos das árvores derrubavam as crianças, mas ele sabia que se ele fosse para baixo da árvore, ele tirava quem estava em cima dele. Né? Então, isso é uma característica que eu via nele. Né? Quer dizer, o animal ele buscou essa informação. Né? Ele percebeu que, quando ele não estava muito afim, ele ia para baixo das árvores e derrubava a criança.
né? Porque daí ele passava por baixo e os galhos acabavam, né, derrubando a criança que estava em cima. Então, existe, eu acho que uma questão de inteligência, né? Digamos assim, que o animal acaba descobrindo qual o que te afeta, aonde que ele consegue chegar e te demonstrar alguma coisa. É a mesma coisa a questão do cavalo que chega e encosta a cabeça numa criança. Ele consegue ver a pureza do ser humano, né? Ele sentir que aquilo ali não tem maldade para ele, né? Então, eu acho que essa relação, ela a gente poderia ficar aqui uma semana discutindo sobre isso, né? Mas que existe, isso existe. E eu acho que essa questão olfativa, ela é muito importante, né? Em todos os seres vivos, né? Vou ver o mosquito. O mosquito, tem pessoas que o mosquito elege, né? Que tu já foi acampar, não sei se já acampou alguma vez, Sim. né? Tem pessoas que ficam a noite inteira e tem outras que o mosquito não chega. Por quê? Porque o odor que a tua pele exala não atrai o mosquito. Eu vejo isso para pulga. Tem cachorro que vive com medicação antipulga e tal, e se sair para a rua, uma pulga, pum. Outros que nunca usam isso e não pegam pulga. Tem estudiosos que defendem que nós, seres humanos, nós buscamos os nossos pares, né? Nossos parceiros de vida, parceiros sexuais, principalmente sexuais, pelos feromônios. Só que eles não passam pela área consciente do cérebro. Então a gente sente o cheiro e quer se aproximar ou quer se afastar, mas não sabe o porquê. Mas aí eu vejo, eu acho que é a questão do prazer, né? Quando tu fala dessa questão da gente buscar os parceiros sexuais, pode ser até pelo próprio prazer de tu ter aquela pessoa, tá? Pois é, mas os estudos defendem que isso é uma defesa para que a gente escolha parceiros biologicamente compatíveis. Só que a gente não consegue criar uma justificativa porque não sabe o porquê. A gente não está apto, acredito ainda isso, porque existem tantos problemas hoje ainda, né? De relacionamentos, que se fosse assim, que a gente buscasse a pessoa biologicamente compatível, a gente saberia que aquilo ali é o que tu vai casar, que tu vai viver a vida, né? Pois é, Pedro, mas aí, no caso, biologicamente compatível será que na hora de misturar lá o nosso DNA, se nós vamos replicar seres, digamos, próximos da média da normalidade, digamos assim, né? É um mix ali, né? Saudáveis, seres saudáveis, né? E isso a gente, talvez, os nossos feromônios, né, a gente capte isso, mas não saiba dizer o porquê. Seja uma defesa da nossa espécie. Já os animais são muito apurados, né? Imagina. Não, o cachorro, o gato, esses animais que têm essa relação tão próxima com a gente, assim, eles conseguem identificar muita coisa, né? Quando tu chega, às vezes, estressado do trabalho, o animal já sabe, né, que tu não tá legal. E aí ele vem, ele vai querer a tua atenção, vai querer te dar um carinho, né? Às vezes a gente mesmo, por um fato de estar tão transtornado, né, a gente, não, sai, né? E aquilo ali para o cachorro não é nada, porque daqui a 5 minutos ele volta, né? Ou para o gato, dependendo da relação que tu tem com o teu animal, né? Mas isso é muito visível, né? Quando tu tem um animal de estimação em casa e tu tem uma relação boa com ele. Tu consegue perceber isso dele, né? Quando ele vem para te afagar, ele vem para te dar aquele amor, né? Que tu estava esperando de alguém, às vezes, né? Mas o animal vem e ele entra nessa capacidade aí de transformar aquela tua sensação, às vezes, de tédio, aquela tua sensação, às vezes, de negativa de alguma relação, né, para uma relação positiva, uma questão positiva. Isso eu acho que é um medicamento, digamos assim, neural, né? Assim, ele ultrapassa a barreira hematocefálica. Ele vai agir no teu cérebro, né? E isso vai te transformar numa pessoa melhor, vai te transformar tu mesmo te sentindo melhor com isso. Essa questão do prazer em estar com quem tu gosta, né? Quando tu citou o exemplo do cavalo,
é pouco tempo, nós falamos aqui aí de 20 anos, não mais que isso. Umas 2 décadas, isso é muito recente. Sim, Muito sim. recente. Eu garanto que tu escuta as músicas de 20 anos atrás, né? Com certeza. Como se fosse de ontem. Porque sabes que os animais são sencientes. E agora os estudos tentam comprovar se eles têm consciência do que eles fazem. E muito provavelmente têm, né? Muito provavelmente. Pô, a gente vê isso nos chimpanzés, né? Nos mais próximos, né? Do cérebro mais desenvolvido. Os primatas. Pô. E também tem os golfinhos, tem as Sim. baleias orca, que são extremamente inteligentes, que montam estratégias, umas ensinam para as outras. Pô, será que isso vem na memória genética? Os atavismos, dos assim? instintos? Não quer dizer. Os animais muito provavelmente têm consciência, sim. Porque a gente vê que o cachorro, ele mostra sentimentos de culpa. Ele muitas Sim, vezes... quando ele fez mostra alguma que ele coisa fez algo errada, errado, caramba. que tu chega em casa, assim, tu olha pra ele já sabe que fez merda. Sabem, eles têm consciência. É. Eu acho que teve uma vez que nós tivemos um programa também, que eu comentei um experimento muito interessante. Um dos maiores estudiosos de primatas, e ele acompanhou uma macaca, uma chimpanzé fêmea, e ele estava procurando traços assim de solidariedade, né? E eles notaram que quando outras macacas ficaram velhas, uma delas começou a buscar alimentos, buscar água para aquela que está ali. E as outras começam a cuidar daquela ali também. Então, tem uma preocupação aí em cima do bem-estar. Elas têm a consciência de que aquele ser não pode mais acompanhar eles na caçada, na busca. Eles trazem. Eles convivem com a inutilidade, né? Daquele ser que não tem mais a capacidade de fazer, e eles auxiliarem até para poder manter aquele ser em convívio, né? Junto com eles. Preocupado com o outro. Preocupado Muitas com o vezes outro. o ser humano não faz isso. Não. A gente vê aí quantos casos, né, Pedro? Tem aí de partilhas, né? Quando o cara parte e a briga entre família. Não, aí sim, uma discordância. Ninguém mais se dá na família. Como acontece finaliza isso? muito, né? Finaliza a família. Né? Eu sei bem o que é isso. Sandro, um privilégio para nós aqui, né? Contar sempre contigo aí. A sabedoria nessa questão da neurociência e como é que isso tudo se coloca na nossa vida, no cotidiano. Isso é sempre muito importante, e trabalhar com um cachorro também, que é a minha parte, e a gente poder conceitualizar isso, né? De uma forma com que a gente consiga entender como é que funciona essa questão do afeto, do carinho e do amor que o animal nos dá, e como que a gente reage com isso. Então, gostaria de te agradecer na tua presença. A gente já finalizando aqui mais um podcast. E gostaria de deixar o microfone para ti poder te despedir aí, né? Falar aí os teus contatos e desejar aos nossos ouvintes um feliz ano novo, né? Que esse é o nosso último programa do ano. Então, gostaria que tu desse para nós aí uma palavra a respeito disso. Vou falar um pouquinho de mim, bem rapidinho. Eu sou colega do Pedro, aqui no Central Multicast. Nós temos os nossos programas, né? Assim como o Reino Animal, eu comando o Neuropapo, que eu falo sobre comportamento, falo sobre performance. Então, eu trago diversas pessoas. Já trouxe o Pedro, logicamente, não ia perder essa chance. Nós falamos de assunto similar, né? Tá lá, né? Tá lá na plataforma, né? Exatamente. E quando o Pedro cita sobre neurocientista, que eu tenho um laboratório voltado para comunicação assertiva, laboratório usando equipamentos, né? Meço aí a dinâmica cerebral com eletroencefalograma, temos alguns equipamentos para medir as emoções por expressões faciais. E como eu tenho múltiplas formações em neurociência, o assunto sobre comportamento,
incluindo esse convívio que o ser humano necessita, né? E partilha com outros seres, ele faz com que a gente converse muito, eu e o Pedro, né, Pedro? Sobre esse assunto, e acaba gerando um podcast. Eu não sei quanto tempo a gente conversou durante esse tempo, né? Mas eu trabalho com inteligência comunicacional, que é comunicação assertiva, como manter nós conversando 1 hora e meia com uma outra pessoa que é de uma outra área e tornar isso interessante para nós dois e para todos aqueles que estão no nosso meio. Isso tem tudo a ver também com o convívio com animais, com espécies e com esse mundo da veterinária. Muito obrigado, Pedro. Pode contar sempre comigo. Estamos aí nos últimos dias de 2022, 2023 sensacional para todo mundo, muita prosperidade para todos vocês, né? E o convívio de vocês com os animais, que é a essência desse programa aqui. Pedro, obrigado. Até a próxima. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é Prof. Sandro Eduardo. Beleza. Prof. Sandro Eduardo. Então lá, @Prof. Sandro Eduardo. Então, mais uma vez, pessoal, né, agradeço a vocês que ficam nos assistindo e que procuram outras entrevistas que já foram feitas aqui no Reino Animal. Né? Gostaria de agradecer o ano inteiro que vocês passaram com a gente aí. E vamos entrar em 2023 com muito amor no coração, né? Com muita vontade de auxiliar o próximo e poder fazer a diferença. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa sempre procurar melhorar na vida da gente. Agradecendo a Pian Alimentos pelo nosso patrocínio, né? Pela Mickey Cat, Mickey Dog, Prioritar e todos os outros alimentos úmidos que fabricam a Pian Alimentos, ao Dr. Pedro, ao seu Paulo, ao pessoal do Conselho Regional de Medicina Veterinária, à Sociedade dos Veterinários do Rio Grande do Sul e ao Sindivet pelo apoio e a chancela que nos dá ao nosso podcast. Então, desejo a vocês um excelente ano novo e o ano que vem estaremos aqui novamente, todas as quartas-feiras, às 20 horas, para poder passar para vocês algumas informações relevantes em relação ao reino animal. Tá ok? Grande abraço para vocês. Feliz ano novo.